E aí, gurias, tudo bom? Após então entender no vídeo anterior sobre quais são as técnicas e como que elas funcionam, hoje eu queria trazer um pouquinho sobre o próximo passo, que é então o planejamento de vocês antes de fazerem o tratamento. Nesse planejamento é fundamental que vocês já saibam, quanto de investimento vocês vão precisar para cada procedimento, para não serem pegas de surpresa. Infelizmente, alguns desses tratamentos eles são um pouco mais caros. Então é fundamental ter isso bem estruturado para que vocês então façam todo esse processo com a máxima tranquilidade. Outro ponto, e não menos importante, é se preparar e já ver com antecedência a escolha do doador. A amostra de sêmen que vocês forem escolher, ela precisa estar na clínica que vocês vão realizar o procedimento antes, de vocês realizarem de fato e iniciarem as medicações. Então, é importante que vocês entrem em contato com o banco de sêmen com a máxima antecedência possível. Porque aqui a gente pode também ter, como eu comentei anteriormente, uma quebra de expectativas e muitas vezes a gente vai precisar realinhar o que a gente idealizou lá no início. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente procura uma característica muito específica de um doador que infelizmente não está disponível no banco de sêmen. Então, cada uma vai lidar de uma forma, Às vezes, tu pode ser daquele tipo que tem mais dificuldade em aceitar essa mudança ou não. Ou tu pode, simplesmente escolher uma outra característica e tá tudo bem. Mas esse momento de escolher o doador, ele é realmente um momento crucial que precisa ser feito com toda a calma para justamente vocês se sentirem confortáveis nesse processo. Uma das coisas que eu acho que esse processo ele fica mais difícil é que um casal de mulheres nunca pensa que vai precisar de fato, de um homem. Então acho que esse é o primeiro luto que é necessário, de rever e de trabalhar. Bom, aceito esse primeiro inicial, essa primeira questão inicial. Depois vocês vão se deparar, então, com a escolha de fato daquelas características, Que características são importantes para vocês nesse doador de sêmen? Vocês já definiram, quem de vocês que vai fazer a coleta dos óvulos ou que vai fazer a inseminação intrauterina? Porque, talvez nesse caso o mais indicado seria então escolher um doador que tenha as características da sua parceira, Então, ou se vocês duas pretendem utilizar os seus óvulos em momentos diferentes, talvez escolher um doador que compartilhe características com vocês duas. Então, é muito importante ter o procedimento já decidido anteriormente à escolha desse doador de sêmen. Quando eu falo da escolha do doador de sêmen, eu estou me referindo à escolha dessa amostra através de um banco de sêmen. No Brasil, as doações que são feitas através de um banco de sêmen, elas são obrigatoriamente feitas de forma anônima. Ou seja, esse doador, ele não é conhecido, ele não pode ter as informações que identificam ele reveladas para você. O banco de sêmen, então, ele torna esse doador anônimo através da utilização de um código. Então, quando vocês forem escolher ele, vocês vão escolher um código e cada banco de sêmen tem os seus documentos, as informações que vão fornecer sobre aquele doador. Aqui no Vida Fértil a gente tem uma série de informações que são fornecidas, que são desde informações físicas sobre esse doador, quanto questões mais subjetivas, que são importantes para que vocês consigam montar essa imagem desse doador e isso facilite a escolha de vocês. Hoje em dia a gente conta também com alguns programas de inteligência artificial que comparam a foto do doador com uma das fotos de vocês. E isso nos dá um grau de similaridade, então, para que facilite vocês nesse momento de escolha. Bom, outra opção que é permitida aqui no Brasil é também utilizar um doador conhecido. E como que funciona nesses casos? Por exemplo, é permitido, então, convidar um parente para ser doador de sêmen para vocês, desde que esse parente, então, tenha um vínculo de até 4º grau e que não incorra em consanguinidade. Ou seja, eu não posso, por exemplo, utilizar um sêmen de um irmão meu, mas eu poderia utilizar
o sêmen do meu cunhado, né? Então, essa forma também é uma possibilidade se vocês quiserem escolher um doador conhecido. Claro que é importante de lembrar que essas questões elas precisam estar muito claras entre todos os envolvidos, porque já pensou como que ficaria essa situação naquele almoço de família, naquele momento mais tenso? Pois é, isso tudo precisa ser levado em conta. Bom, gente, é fundamental escolher com calma o doador de sêmen. Mas lembre-se, genética não é tudo, né? Tem um termo que a pesquisadora Lúcia Meirelles tem trazido, que é o que a gente fala de epigenética afetiva, que são aquelas características que não são transmitidas de maneira genética e que sim vão moldar a criança e o filho de vocês. Então é muito comum a gente ouvir, né, de vocês, após utilizar um banco de sêmen, um sêmen de doador, dizerem que o doador escolhido era de fato muito parecido, né, com aquela parceira que não participou com os seus óvulos, né, que não tem a parte genética naquela criança. E vocês trazem muitos relatos dizendo que essas crianças têm de fato aquelas características. Então, isso é graças a essa epigenética afetiva, que é essa convivência, né, essas características que são passadas através do jeito, dos trejeitos, então, e que vão tornar, sim, essa criança muito parecida com vocês. Genética não define, o que define de fato é o afeto e o amor.